Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje para trazer mais conteúdo. Espero aí que seja de grande valia nessa busca pelo conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros documentos que a gente tira quando a gente chega aqui em Portugal. Muitas pessoas estão tendo muitas dúvidas em relação aos documentos que a gente tira, comparando com o Brasil, identidade, CPF, né? Que aqui em Portugal é o NIF, o NIS, que são documentos que nós precisamos para poder começar a vida aqui em Portugal. E muita gente está fazendo confusão por questão da manifestação de interesse ter acabado. Pelo fim da manifestação de interesse, que foi extinta aí, né, pelo parlamento português, as pessoas estão com muita dificuldade de saber como é que fica essa documentação quando chega aqui em Portugal. Então, o que mudou, o que não mudou, o que continua, como continua. Então, eu fiz um compilado aí das melhores perguntas lá na Rede Vivinha, no meu Instagram. Se você não me segue lá de antemão, vou deixar aqui na tela, @Vivi em Portugal, me segue lá. Tento colocar para vocês aí minha rotina agitada com meus 3 filhos aqui em Portugal. E vamos que vamos! Então, gente, eu fiz para vocês esse vídeo para tentar aí tirar as dúvidas, né? Separei aí as melhores perguntas que tivemos e fiz aqui um esquema para esse vídeo sobre os documentos. Quando a gente chega aqui em Portugal, os documentos que a gente precisa tirar. E as pessoas estão fazendo muita confusão, estão misturando muito em relação ao poder tirar essa documentação ou não com o fim da manifestação de interesse. Então vamos aos poucos, vamos falar devagar, para todo mundo poder entender, para não ficar nenhuma dúvida. De antemão peço desculpa por estar fazendo esse vídeo aqui no carro para vocês. Quem já me acompanha aqui no canal há mais tempo já percebeu que tá virando uma constante, né? Porque a minha vida agitada, esses meus horários apertados, vocês vão de carona aqui comigo. E aí nesse trajeto aí que eu faço de casa pra ir para minha formação, eu já aproveito e já gravo conteúdo, já vou conversando com vocês para poder dar tudo certo, para eu continuar fazendo os vídeos aqui no YouTube. Lembrando que toda terça e sexta, 8 horas da noite Portugal, 4 horas da tarde Brasil, tem vídeo novo aqui no canal. Então, se inscreve se não é inscrito para poder me ajudar, tá certo? E então as pessoas estão com muita dúvida, porque o que acabou foi a manifestação de interesse, que era uma das maneiras, né, mais utilizada, a verdade seja dita, para poder se legalizar quando chega aqui em Portugal como turista e resolve ficar. Lembrando sempre que não é a melhor maneira sempre é a gente vir com visto. O visto é pedido no nosso país de origem, então não pode pedir algum tipo de visto estando cá em Portugal. Tem que pedir, se você é brasileiro, estando lá no Brasil, tá certo? Mas quem vem como turista, existe aí mais de 10 tipos de autorizações de residência que tem dispensa de visto, no caso dos países do CPLP, que são os países de língua portuguesa, que é o caso aí do Brasil. Então, a manifestação de interesse era uma das maneiras, que foi extinta, que já não se pode mais. Só que era mais divulgada, era mais utilizada. Mas você tem aí várias outras maneiras de se legalizar. Eu coloquei vídeo aí na semana passada falando sobre 2 maneiras, que é do autorização de residência pelo ensino, que é estudante, seja do ensino técnico, seja do ensino profissional, seja do ensino secundário, né, a criança, e depois você pede a legalização aí pelo artigo 122, que esse é o meu caso. Eu fui legalizada dessa maneira. Hoje em dia eu já tenho a minha cidadania portuguesa, para quem me acompanha sabe aí que meu pai é português, mas quando eu cheguei aqui em Portugal eu fiz todo esse processo. Eu dei entrada aí na minha manifestação de interesse, como demora muito, né, agora acabou, mas
Quem tá aí das antigas sabe que demora cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Então eu dei entrada na autorização de residência pelo ensino secundário, pela minha filha, que na época tinha 14 anos. E quando a autorização de residência dela chegou, que é bem mais rápido, depois que você consegue marcar o agendamento, que na minha opinião é o mais difícil, em 4 meses aí você conclui esse processo. E aí eu dei entrada no artigo 122-K, que é responsável por esse estudante, e também foi muito rápido. Na época eu consegui vaga para a federação, né, pelo CEF de Coimbra, fui até Coimbra, levei toda a documentação e não demorou nada e consegui me legalizar pelo 122-K. Mais pra frente, alguns anos depois, algum anito depois, saiu a minha cidadania e aí pronto, acabou-se os perrengues. Sim, gente, porque é perrengue. A gente fica muito limitado quando a gente dá entrada na autorização de residência, na manifestação de interesse, desculpa, até a gente se legalizar, a gente não consegue emprego. Na verdade, as pessoas ficam muito assustadas agora, dizendo que eles não estão contratando com a manifestação de interesse, ou quem está no país ainda sem a legalização. E eu falo para vocês que, na verdade, isso não é agora. Na verdade, isso sempre foi assim. Só que agora as pessoas estão com mais medo, estão mais preocupadas. Os patrões, no caso, né? Os donos das empresas. E estão se atentando mais a isso. Mas esses perrengues, até a gente conseguir estar legalizado, até a gente conseguir aí um tipo de visto, isso sempre foi assim. É muito complicado. Então, por isso que eu falo aqui sempre no meu canal, eu não indico você vir sem estar legalizado, porque às vezes a gente fala, eu não tenho dinheiro para dar entrada no visto no Brasil. O visto de procura de trabalho, você tem que apresentar um valor depositado na conta e eu não tenho esse dinheiro. Gente, é o planejamento. Vale mais a pena você ficar mais 1 ano no Brasil, adiar sua mudança um pouquinho, conseguir juntar esse dinheiro e vir com algum tipo de visto que você não vai ter perrengue nenhum, que você vai chegar aqui em Portugal. Se você tiver aí aberto para qualquer tipo de emprego, você não vai ter problema, não vai ter dificuldade para conseguir emprego, do que você vir como turista e chegar aqui até você conseguir essa documentação, até você conseguir ficar legalizado, você ter vários perrengues, porque não adianta eu ficar passando a mão na cabeça, dizer para vocês que não, você consegue, você vai conseguir. É complicado. Os arrendamentos estão muito caros, os aluguéis subiram muito. Você sem documentação não consegue arrendar aí apartamento. Muitas vezes tem que se submeter a ficar num quarto. Então, gente, é muito perrengue. Por isso que eu falo, palavra de ordem aqui no canal é gratidão e planejamento. Tem que ter planejamento, como eu sempre digo, não é uma mudança de roupa, é uma mudança de país, é uma mudança muito grande, é uma mudança muito séria. Então a gente tem que se planejar, tá certo? E você tem outras maneiras, como eu ensino aí no vídeo, dá uma olhadinha aí no vídeo que eu coloquei na semana passada, explicando as outras maneiras de se legalizar. Você que já está aqui em Portugal, porque você que não está, eu não aconselho, como eu acabei de falar, mas você que já está aqui em Portugal e com o fim da manifestação de interesse, você tem que encontrar outra maneira de se legalizar, não é mesmo? E existe. Fica calmo, você não vai ter que ir embora de Portugal, você não vai ser deportado, mas você tem que se regularizar o mais rápido possível. Se você acha que você não consegue se regularizar sozinho, que você não está entendendo nada, tem gente que não consegue, trava, fica nervoso, procura a ajuda de um profissional, procura a ajuda de um advogado para poder fazer esse processo para você e para você ficar legalizado aqui em Portugal. Quantos documentos? NIF, NIS, as pessoas estão com medo de não conseguir tirar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo o processo de documentação continua o mesmo. Os vídeos que eu tenho aqui no canal continuam valendo. O número do NIF você pode continuar tirando com a representação fiscal. O número do NIS também, que é a nossa segurança social, né? INSS do Brasil, aqui é a segurança social. Você pode continuar tirando. Então, assim, em relação aos documentos, nada mudou. A única coisa que mudou realmente foi o término, foi o fim
da manifestação de interesse. Mas com planejamento, com calma, com segurança, você tem outras maneiras, você consegue se legalizar através aí de outros quesitos sem ficar desesperado. Então, realmente, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido produtivo para você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.